Quanto menos a gente falar, quanto menos a gente julgar, quanto menos a gente, né, tomar uma posição a respeito disso, daquilo outro, melhor, viu? Porque tudo tem um preço. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, nos colocamos aqui na Sua presença para te agradecer, Deus, por esse dia que se inicia. Te agradecemos, Senhor, pelo dia. Te agradecemos, Deus, por tudo que vamos viver, por todas as oportunidades, por todas as coisas, Senhor, que podemos ter. E por todas as coisas também, Senhor, que não podemos ter. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Senhor, eu te agradeço também, Deus, por nossas famílias, por nossos filhos. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor, de todo o mal. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, com sua mão protetora, Senhor, nos guardando, nos livrando mesmo, Senhor, de todo o mal, Senhor. Senhor, que o Senhor coloca sobre nós a sua armadura, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, estar preparados, Senhor, para lutar, Senhor Jesus, essa guerra, Senhor, que todo dia, Senhor, temos que enfrentar. Mas, Senhor, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é o general dela, Senhor. E o Senhor vai na frente nos ajudando a vencer, Deus. Te agradecemos também, Senhor, por isso, porque o Senhor não nos desampara, Senhor. O Senhor sempre está conosco. O Senhor sempre vem nos ajudar a vencer, Senhor. Te agradeço, Senhor, e te peço também, Jesus, que o Senhor visite as pessoas, Senhor, nos hospitais, Senhor, que o Senhor vá com aquelas pessoas, Senhor, que o Senhor amenize, Senhor Jesus, a dor delas, Senhor Jesus, que o Senhor traga, Senhor Jesus, esperança a essas pessoas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar trazendo pessoas ali, Senhor Jesus, para levar uma palavra a essas pessoas, Senhor, que elas possam ouvir, Senhor, do seu amor, que possa fazer diferença na vida delas, Deus. Deus, eu te agradeço por todas as coisas, Senhor, que temos. No nome de Jesus, amém. Levítico 24, a lei acerca das lâmpadas. Né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante, o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimos. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão por oferta memorial. Oferta queimada é o Senhor. E em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado de blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel.
E o filho da israelita é um homem israelita, porfiaram no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que trouxeram a Moisés. E o nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se fizesse declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo, não, e os filhos de Israel falarás, dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro, como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar alguém certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim lhe será, e assim lhe fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, será morto. Uma mesma lei tereis. Assim será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel, que levassem o que tinham blasfemado para fora do arraial, o apedrejasse com pedras, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Esse é o Levítico capítulo 24, que fala sobre a lei acerca das lâmpadas. Nessa época, Vaso, a gente sabe que era complicado viver nessa época, né? Porque era dente por dente, olho por olho. A pessoa tinha que pensar muito bem o que fazer para não lhe acarretar prejuízos até de vida. Então era caso sério, né? Caso a ser pensado. Deus, ele aqui não perdoava aquele que cometia um erro, que transgredia a lei dele. E olha que morrer apedrejado é terrível, hein, Barão? Você ficar na frente dos outros e as pessoas atirando pedra em você até a morte, não é fácil. Como a morte de cruz também. E nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por amor de nós. Era, olha, coisas que faziam, que a gente vê hoje. A gente vê certas coisas hoje, a gente lamenta, a gente reclama, a gente não aceita. Mas antigamente era pior, hein? Era pior. Você apedrejar uma pessoa em praça pública até a morte. Uma mulher que adulterou. Era uma lei muito, muito dura, né? Ou matar alguém crucificado
antes dessa pessoa ser crucificada, ela tem que ser pregada na cruz, você pregar as mãos, os pés da pessoa na cruz e levantá-la e deixar o dia inteiro ali sob o sol quente, ou a temperatura que fosse. E os bichos, os animais, os corvos, insetos sobre a pessoa. Não, era uma morte assim que, meu Deus do céu. Então a gente vê hoje em dia que as coisas que a pessoa vai para a cadeia, né, fica preso lá, prisão perpétua, mas ele come, bebe, dorme, ele pode ler um livro, ele pode conversar, ele vive uma vida ali, preso. Mas antigamente era dente por dente, olho por olho. E o povo precisa ter conhecimento disso. Eu acho particularmente, que as leis hoje são brandas. São brandas. Por quê? Porque estamos no tempo da graça, né? Deus tem sido misericordioso para com o homem. Quando falávamos agora há pouco, você falando aí a respeito do povo do Iraque, do Irã, o regime que ali é colocado sobre aquele povo, e eles não querem mais esse regime. A maioria não quer, mas eles continuam forçando a barra. E aí chegou no que chegou, né? Chegou nessa situação. Deus está no controle de todas as coisas, varão. Deus está no controle. Aqui nesse capítulo aqui já começa aqui falando do azeite, né? Fala também aqui do pão da mesa do Senhor. E aqui do pão fala, né, que toda semana, né, a cada sábado, né, esses pães deverão ser trocados, né? Então são 12 pães, cada pão para cada tribo, né? Então, um pão para cada tribo. E somente Arão e os seus descendentes, né, que são os sacerdotes que trabalham ali na tenda, né, no templo ali, que podem comer desse pão, né? Então toda semana esse pão ele é trocado, esses 12 pães, e são os pães ali para a mesa, né? Inclusive são desses pães aqui que Davi, né, depois acaba comendo também lá na frente, né? Mas são pães sagrados aqui, né, que são destinados somente aos sacerdotes aqui, né? Mas e a tribo de Levi, ela foi separada, né, para trabalhar para o Senhor ali, né, no templo, mas nem todos eles eram sacerdotes, né? Então, somente Arão e os seus descendentes que foram sacerdotes. E não era somente o sumo sacerdote que podia comer, todos os sacerdotes, todos que trabalhavam ali, né? Mas nem todo levita era sacerdote. Acho que é um ponto interessante também. Mas todos os levitas, né, trabalhavam ali para o templo ali, né? Para o tabernáculo ali. Aqui está falando sobre essa pena, né, do pecado da blasfêmia, né? É duro a gente ler isso aqui, né, enxergar e compreender, né, tamanha lição, né? Porque como assim, né? Deus mandou apedrejar o rapaz, né? Eu, eu particularmente necessito de muita reflexão, sabe, para entender. A gente sabe que isso daqui é, era para que o povo fosse educado, né? Para que o povo soubesse o que é certo, o que é errado, né? E ao mesmo tempo é difícil a gente ver, né, Deus agindo com tamanha severidade sobre as pessoas, né? Sobre o povo, né? Agora, uma coisa que é interessante aqui é que fala que no capítulo, no versículo 23, ó, quem matar um animal restituirá outro, né? Agora, quem matar um homem
será morto. E aí a instrução aqui é que matasse esse homem apedrejado, né? Parece conflitante, né? Porque assim, quem matar um homem será morto, mas aí eles vão lá e mandam matar o homem apedrejado, né? E aí tem uma questão aqui que é interessante para a gente ter um entendimento, que quando fosse cumprimento de lei, né, de um juiz assim, por exemplo, que é algo que fosse matar, mas pela comunidade, né, pelo cumprimento da lei ali, pelo Estado, né, aí não era considerado pecado, não era considerado crime, né? Mas quando fosse algo individual, aí sim você teria que se aplicar, que aí não poderia matar. Então, como o apedrejamento ali era algo que várias pessoas iam jogar a pedra, várias pessoas iam matar, a crucificação, várias pessoas, né? Crucificação não tinha, né? Mas o apedrejamento, como várias pessoas iam fazer, então ali não era considerado culpado o indivíduo, né? Então não tinha pecado. Agora, quando se fosse o indivíduo matando, aí sim né, tinha a questão da culpa, aí sim não poderia matar, né? Então, tem essa questão particular aqui, esse entendimento, né? Mas a gente nunca sabe, né, o porquê das coisas, né? A gente vê durante a palavra, em outros momentos a gente vai ver guerras, né? A gente viu lá o povo de Sodoma lá em Jó não, em Ló, né? Que era o primo, sobrinho de Abraão, Abraão, né? Indo e resgatar o próprio sobrinho, livrar o povo ali. Então, assim, a gente vê em muitos momentos, né? O porquê das situações. Aí a gente tem que orar, né? Porque é difícil a gente ter compreensão, né? Sobre as coisas, né? A gente estava falando agora pela manhã, né? Sobre essa guerra entre Irã e Israel, né? E Estados Unidos, né? E a gente tem que orar para que seja feita a vontade de Deus, né? A gente nunca sabe o porquê das coisas. A gente sabe que tem pessoas oprimidas, a gente sabe que tem, né, povos sendo, né, atacados, a gente sabe que tem pessoas inocentes morrendo também, né? Tem crianças, tem mulheres, tem idosos, tem pais de famílias, né? Tem muita gente ali envolvida e a gente tão de longe, né, tem um entendimento correto do que realmente está acontecendo, né? Nós somos pequenos, né, para ter compreensão realmente, né? Mas que Deus esteja ali presente, né? Deus esteja ali conduzindo, né? Que seja feita, né, a vontade de Deus, né, em relação a tudo que tem sido feito nesse mundo, né? De tantas coisas que têm acontecido e que nos falta compreensão sobre isso, né? É um capítulo bem desafiador, né? Quando a gente vê aqui, né, a gente sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Novo Testamento também fala, né? Que ao Espírito Santo não há perdão, né? A ofensa ao Espírito Santo não há perdão, né? A gente sabe que Deus é um Deus que perdoa, né? Deus é um Deus misericordioso, né? Deus age de várias maneiras, inclusive no Antigo Testamento, né? De maneira misericordiosa em várias situações também, né? Onde a graça do perdão também é alcançada, né? Que Deus quer o arrependimento e um coração, né, inclinado, né, a Ele, né? Mas, mas Deus tem limite também, né? Mesmo no Novo Testamento, né? Deus tem limite, né? Ele dá chance, né? Ele chama, ele espera, né? Mas chega uma hora que, né? O joio é separado do trigo, né? E, então, uma hora quando Jesus vier, né? Ou quando a pessoa, né, é levada, né? O tempo se esgota, né? Então, nós temos o nosso tempo aqui justamente para nos curvarmos. Mas a decisão final vai ser do Senhor, né? O Senhor sabe de todas as coisas, né? Nós seguimos aqui, aprendendo, né? Buscando discernimento, né? Em obediência, apesar das nossas incapacidades, né? Das nossas limitações, né? E nosso coração esteja entregue ao Senhor, né? Verdade, Amém. verdade. Nós temos que entender que tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Quanto menos a gente falar, quanto menos a gente julgar,
Quanto menos a gente, né, tomar uma posição a respeito disso, daquilo outro, melhor, viu? Porque tudo tem um preço. Ô, seu Vamos ao Marco, vizinho? e quando o senhor Fala. falou lá, né, que hoje a pessoa mata, fica presa, come, bebe, dorme. Então, tipo assim, naquela época, que era olho por olho, dente por dente, eu acredito que as pessoas matariam menos. Elas pensariam duas vezes, porque se elas tirassem a vida de alguém, a dela também seria tirada. Então, era uma coisa que evitava mais. Hoje é mais fácil para o homem, ele mata o outro porque nada vai acontecer com ele. O máximo que vai acontecer com ele é ele ser preso e ainda vai continuar vivendo depois de tirar a vida de alguém, entendeu? Então, eu acredito que nesse caso era justo, sabe? Por mais que pareça ser ruim, você não tem o direito de tirar a vida de ninguém por nenhum motivo, entendeu? Então, hoje é fácil. A pessoa te roubou, você mata ele porque ele te roubou. Você não perdoa, você só mata, entendeu? E depois alguns vai preso, outros nem vai, entendeu? Então, antigamente eu acredito que isso era menos. As pessoas não faziam isso igual hoje. Hoje, quantos morrem por dia? Por nada. Você vê pessoas morrer por coisas que é insane a gente ver isso. É horrível saber que morreu por causa de ter pego uma bala, a pessoa matou. Poxa, pegou, vai saber por que pegou, entendeu? Deixa a pessoa pagar por isso, não, tira a vida. E naquela época, se você tirasse, você perderia a sua. Era justo. Por que você foi tirar a vida de alguém? Entendeu? Era olho por olho, dente por dente. Era uma coisa que era para frear aquele povo de fazer o errado. Então, acredito que funcionava. Mas quando acontecia, era feito isso daí e as pessoas tinham, por exemplo, como que era? Era doído, era horrível? Era porque eu acho que era o jeito, o método que eles tinham para matar, achando que era menos ruim, entendeu? Sei lá, eles, não sei, mas acredito que tinha menos aquela época pessoas matando, porque você pensaria mais vezes antes de matar, porque do mesmo jeito que você estava fazendo, ia ser feito contigo. Eu acredito que era por isso. Olha, Aqui tinha ninguém também. melhor do que Deus, né? Ninguém melhor do que Deus para dar uma orientação, né? A gente fala, e mas a pessoa ficar presa também não é fácil. Não é fácil. Deve ser um tédio muito grande e os dias passam, a noite passa, as horas vão passando, a pessoa ali naquele lugar, sabendo que vai ter que cumprir aquela pena, aquele tempo, né, meu? Só Jesus pode nos dar a paz. Porque eu vejo assim, a palavra de Deus fala que mesmo você estando preso, mas se você estiver com Jesus, você está liberto. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos traz a paz. E a paz tem que ser interna. Não importa onde você esteja, mas se você estiver com Deus, você está tranquilo. Você consegue, sabe, passar aquelas dificuldades sem se atormentar. Porque quando você não tem Deus, tem um tormento sobre você, tem uma aflição, uma angústia, você fica com ódio, sabe? Uma coisa vai trazendo a outra, tá entendendo? E isso é mal para a sua carne, para o ser humano. Então, por isso que veio, nosso Senhor Jesus Cristo veio. Quando ele fala na palavra dele que ele veio para nos dar vida e vida em abundância, porque ele restaura. Eu sempre falo, é possível viver em paz em meio à guerra. É possível. O mundo está se acabando em volta de você, mas se você está com Jesus, o que acontecer, você está assim, ó, que Deus fizer está bem feito.
sabe? É assim que tem que ser. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós não queremos fazer parte dessa sociedade louca, dessas pessoas desesperadas, sem encontrar uma saída, sabe? A gente tem que ter paciência, compreender que nós estamos vivendo e a vida é um presente de Deus para mim e para você. Concordo. E quem chega a esse ponto de tirar a vida, esse presente que Deus deu para nós, é porque ela não tem isso que o senhor falou, não tem Deus dentro dela, ou se tem e chega a esse ponto, é porque, para mim, é quando a pessoa tira o foco, porque quando a gente tira o foco e, e o inimigo pega essa chance, ele faz isso, ele destrói a pessoa, e essa é uma maneira dele destruir. E estar preso ali, é, ficar ali, igual o senhor falou, é triste, a pessoa vai ficar ali, quer sair, mas se ela ainda assim encontrar Deus lá, ela ainda tem uma chance, né, de se arrepender e de prosseguir a vida dele. Mas eu falo que talvez naquela época era do jeito que nós estávamos falando, que era olho por olho, dente por dente, porque talvez as pessoas eram mais difíceis de mudarem, de aceitar Deus. E para ele, se a pessoa não tinha ele, não precisava estar no meio dele. Porque, igual quando Moisés fez lá e desceu e perguntou quem tá com ele ia viver, quem não tava foi morto tudo em um dia. Porque era desse jeito, entendeu? Se tinha Deus, você tava junto. Se não tinha Deus, que é uma pessoa que tirou a vida do outro, ela não tá com Deus. Então, precisaria ser morta. Então, acho que era isso. É igual foi feito no Arraial. É coisas que ainda temos que ter um estudo mais profundo para entender, mas ao mesmo tempo é, é difícil para a gente concluir tudo. Eu acho que nós não deveríamos precisar da lei, né? Depois de Cristo, né? Então, punição, ela não deveria ser nem necessária, né? Quando nós temos Cristo, porque o próprio arrependimento, né? Deveria nos constranger, né? E a gente se redimir, porque Jesus, os ensinamentos deles, né? Se todos nós tivéssemos realmente, né, exercesse os ensinamentos de Cristo, nós não queríamos nem aplicar a lei, né? Nós queríamos, né, deveríamos, né, aplicar o perdão, né, sobre as pessoas. Então, a lei, ela veio justamente para restringir, para guiar as pessoas do que é certo e o que é errado, né? Mas não dá para dizer que o homem hoje em dia, naquela época, né, tinha mais dificuldade de aceitar Deus, porque hoje, né, eu acho que o que acontece muito é questão da impunidade também, né, sobre o exercício da lei, né, de a pessoa às vezes faz o crime, nem preso é, nem, né, sabe, mas tanta gente sabe também que mora em lugares que sabe que a lei é exercida e também faz, né, então a gente sabe que não é a questão de ter lei ou não, de exercer a lei ou não, né? Mas a questão é de realmente ser transformado por Cristo, né? Ter Cristo no coração e entender, né, que tem que ser o bem, né? Tem que ser bom, né? Tem que fazer aquilo que é certo, né? E nós somos, né, incapacitados de sermos perfeitos, né? Mas nós temos orientação do que é certo, né? E conviver com o Espírito Santo dentro de nós, né? É aceitar, né? Sermos guiados, né? Em obediência do que faz sentido ou não. Então, não faz sentido roubar, não faz sentido matar, não faz sentido humilhar, não faz sentido, né, ter inveja, ciúmes, não faz sentido ter uma série de coisas aqui. E não é que se eu tiver, eu serei punido por uma lei, né? É que se eu tiver, eu não estarei, né, agradando aquele que me ensina tudo, né? Que me ajuda, que me instrui, né? Aquele que quer o bem por mim, né? Então, é transformação interna, né? Que Cristo, né, nos ensina, né? Esse é o verdadeiro poder, né? Daquilo que Cristo trouxe para nós, né? Não é obediência pelo lado externo, né? Mas é obediência pelo lado interno. E quando a gente fala que a gente precisa de uma lei, né, que seja exercida para que coloque ordem, né?
que falta Deus, né? Falta Cristo, né? Na vida das pessoas. Então, hoje, essas barbaridades é falta de Cristo, né? Não é falta de lei, né? Então, as leis naquele momento vieram porque não tinha Cristo, né? Porque Cristo não tinha, né, ainda, né, trazido realmente, né, a completude daquilo que a gente tem, né? A gente vive num tempo privilegiado, né? Mas dentro do ambiente daqueles, né? Eles eram dente por dente, olho por olho, fratura por fratura, né? E essas leis aqui, elas, a gente, aos nossos olhos aqui, parece que até por punição, né? Mas nas notas da Bíblia aqui diz que não era por punição, não era para incentivar a vingança, era para limitar a punição, porque se a pessoa tivesse machucado alguém, aquele outro alguém que poderia querer tirar a vida daquela pessoa. Então, para que não tirasse aquela vida daquela pessoa, limitava, né, até onde a pessoa tinha feito. Ela sei lá, quebrou o braço, então você só pode quebrar o braço, não pode matar, não. Porque o ódio era tamanho, né, no coração das pessoas que ele queria ir arrancar e matar, né? E o que acontece hoje, né? Em dia, né? A vingança. A pessoa cai na ira e fica cego, né? Não, então vou arrancar, né? Vou matar, vou trucidar, vou isso, vou aquilo, né? Então, assim, e a lei vem justamente para isso. Opa, para aí, peraí, não é tudo que você quer, não. Calma, calma, né? Então o cara te roubou um boi, então você vai ser restituído um boi. Você não vai matar o cara porque ele roubou um boi seu. Então a lei, né, vinha para não para permitir o cara se vingasse, né, mas para limitar, né, o tamanho da vingança que a pessoa queria né, dar, né? E que Jesus depois vem e traz, né? Fala que, olha, não é para se vingar, é para perdoar, né? É para ter misericórdia, né? É para então, assim, o que que falta no coração das pessoas para não querer se vingar, né? É Cristo, né? É Cristo, né? Então, esteja onde estiver, né? Em relação à pena da pessoa estar na cadeia, meu Deus, né? O cara viver ali numa cadeia não é fácil, não, né? O cara vê tanta coisa ruim, não só o fato de ele ficar aprisionado naquele ambiente, né? Mas tudo que ele vive vivencia dentro daquele ambiente, né? Todas as opressões, né? As coisas ruins, né? Dependendo da cadeia onde o cara coisa ruim, o cara sai dali, se não for Cristo na vida da pessoa, ele sai pior, bem pior do que ele entrou, né? Então a gente vê que, né, é a habitação do inimigo, né? Então não é fácil não, né? Amém. Deus, ele é esclarecedor de todas as coisas. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em tua presença para te pedir, Senhor. Eu sei que o Senhor não é um Deus de confusão, o Senhor é um Deus de esclarecimento, é um Deus que nos dá entendimento e sabedoria. Eu te peço, Senhor, esclarece cada um de nós, Senhor, nos alerta, nos fala conosco, Pai, que devemos prosseguir, Senhor. Acorda as pessoas, ó Pai, para terem mais atividades, Senhor, mais ânimo. O Senhor chamou um determinado grupo de pessoas aqui, Pai, para estar participando conosco, Senhor, desse devocional, para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Eu estou feliz, Senhor, por tudo isso que tem acontecido aqui, Senhor, pelo aprendizado que tem nos dado, Senhor, pelo esclarecimento. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, Pai. Coloca no nosso coração, Pai, a alegria, o prazer de estarmos juntos, ó Pai, porque o Senhor é o principal. O Senhor está aqui, o Senhor está lá nos Estados Unidos, o Senhor está na Bahia, o Senhor está em toda parte, Senhor. Está na Austrália com o meu filho, Pai, ao mesmo tempo. O Senhor é onisciente, onipresente, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, Senhor. Atua, Pai, atua neste momento, fala conosco, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, fala conosco, Pai. Revela-nos o teu prazer, a sua vontade para nós, Senhor. E possamos prosseguir aqui, Senhor, em unidade, Senhor, porque o Senhor é o Deus da paz. Te agradeço, em nome de Jesus. Temos um dia de paz, que possamos raciocinar, Senhor, que jamais desistiremos, Pai. Porque para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então abençoa-nos, ó Deus.
perdoa os nossos pecados, nossas iniquidades, nossos defeitos e nos abençoa, Pai. É o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.